Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma e esse é o canal Meditando Direito. Eu desejo que você se sinta muito bem-vindo, porque aqui você é o meu convidado. Nesse vídeo, nessa pequena aula, nós vamos tratar sobre direito penal. Nós vamos tratar de um tema de direito penal. Nós vamos agora, nesse vídeo, nesse encontro, tratar da questão da concausa. A concausa, ela refere-se à concorrência de causas, ou seja, ela surge e com ela nos preocupamos apenas quando, aparentemente, há mais de uma causa contribuindo para o resultado final de um crime. Se nós estivermos a tratar ou nos preocupar com a concausa, significa que na hipótese concreta, nós identificamos a convergência de uma causa externa à conduta do autor, que pode ou não ter influído na produção do resultado naturalístico verificado naquele crime. Eu vou explicar melhor. Esse tema da concausa, ele somente nos ocupa as preocupações, somente nos toma o pensamento quando praticada uma conduta criminosa, além da conduta do agente criminoso, nós verificamos existir um outro acontecimento, uma outra coisa qualquer, que pode ou não ter influenciado ou colaborado como causa direta para a produção do resultado naturalístico naquele evento criminoso, naquele crime. Evidentemente não é isso que vai acontecer sistematicamente, em todas as vezes, havendo inúmeras vezes em que a única causa existente para um determinado resultado vai ser mesmo a conduta do agente, e aí nós não estaremos a nos preocupar com causa, e essas análises que vamos fazer agora perdem até o sentido, né? Agora, se for esta circunstância em que nós nos encontrarmos no caso concreto, se tivermos um resultado naturalístico e além da conduta do agente, tivermos um outro acontecimento qualquer que possa também ter sido causa daquele determinado resultado, pois então nós deveremos analisar tudo isso. Nós deveremos analisar a conduta do agente e nós deveremos analisar também esse outro fator, esse outro acontecimento externo e estranho à conduta do agente, para verificar qual deles que deu causa àquele resultado naturalístico, ou até se foram ambos juntos, somados, que produziram aquele determinado resultado. É preciso compreender, e isso é muito importante, que o agente criminoso ele só pode ser punido, ele só pode ser responsabilizado pelo resultado que ele tenha com a sua conduta, com o seu proceder produzido. O sujeito não pode ser responsabilizado por um resultado que não foi ele que produziu, não foi ele que deu causa. O sujeito só pode ser responsabilizado por um resultado, só podemos imputar ao agente, atribuir ao agente, responsabilizar o agente por um determinado resultado, se restar comprovado que foi esse agente, com o seu proceder, com a sua conduta, com a sua maneira de agir, que produziu aquele determinado resultado. Essa é uma regra que está registrada expressamente no artigo 13 do Código Penal. Se você pegar aí o seu Código Penal e for analisar o artigo 13, está lá escrito isso, né? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Repito, está lá no artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então o sujeito só pode ser responsabilizado se com a sua conduta, se com o seu proceder, ele causou, ele produziu aquele determinado resultado. Evidentemente, nesse momento, nós estamos a tratar de um resultado que nós chamamos de resultado naturalístico ou resultado material. Resultado naturalístico ou resultado material é aquele resultado que produz uma modificação no mundo exterior. Ué, professor, mas não é sempre assim? Não. Nós temos um outro tipo de resultado que nós chamamos de resultado jurídico ou resultado normativo. O resultado jurídico ou resultado normativo é a violação, o desrespeito, a afronta a uma norma do Estado. Toda vez que alguém pratica um crime, qualquer tipo de crime, ele produz o resultado jurídico ou normativo porque ele afronta, ele desrespeita a uma norma do Estado.
Agora, nem todo crime, já vimos isso em outro vídeo, nem todo crime produz resultado naturalístico. Existem crimes que são chamados de crimes sem resultado, porque eles não produzem a modificação do mundo exterior. Então veja, todo crime tem resultado jurídico ou normativo. Todo crime tem resultado jurídico ou normativo, porque em todo crime existe o desrespeito, uma afronta a uma norma do Estado. Mas não é todo crime que produz resultado naturalístico ou material, a modificação do mundo exterior. Aqui, nesse momento, tratando de concausa, nos interessam os resultados naturalísticos ou materiais, os resultados que produzem uma modificação no mundo exterior. Este o resultado que nos ocupamos agora, tá certo? Veja, analisando essa questão da concausa, é preciso esclarecer ainda para as senhoras e os senhores, e está lá no artigo 13, que nós adotamos uma teoria que é a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais. É uma teoria que está expressamente consignada também no artigo 13, segunda parte do Código Penal, onde se registra que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa, repito, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, não teria se verificado. Perfeito? Teoria da conditio sine qua non ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, segunda parte, artigo 13, Código Penal. Então, o sujeito só pode ser responsabilizado, só podemos imputar a ele um resultado se ele, com a sua conduta, produziu aquele determinado resultado, tá certo? E nós consideramos causa do resultado a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, não teria se verificado, tá certo? Então veja só, se nós estivermos numa situação inconcreta, em que nós temos um resultado naturalístico, nós temos um evento criminoso que produziu um resultado naturalístico. Nós temos a conduta do agente como possível causa desse resultado. Nós temos também um outro acontecimento qualquer, estranho, alheio, diverso da conduta do agente, que pode também ter colaborado ou produzido este resultado. Nós vamos ter que analisar as duas coisas. Nós vamos ter que analisar se a conduta do agente prestou algum tipo de colaboração, se foi ela que produziu o resultado. Nós deveremos analisar também esta outra causa, este outro evento, para analisar se foi ele que produziu o resultado ou se prestou alguma espécie de colaboração para a produção do resultado. Tudo bem? Nós vamos ter que analisar as duas coisas para identificar certinho o que é que produziu aquele determinado resultado. Vamos então tratar dessa questão da concausa. E eu começo esclarecendo que a concausa ela pode ser dependente ou independente. Concausa dependente e concausa independente. A concausa dependente é aquela que precisa da conduta do agente para provocar o resultado. Sem a conduta do agente, aquela concausa jamais vai produzir o resultado, ela sozinha, por si só, não produz o resultado. Vou dar um exemplo aqui, imagine facada. Facada produz resultado morte, mas facada nunca vai ser sozinha, porque a faca não sai correndo atrás das pessoas para esfaquear as pessoas. A facada depende da conduta do agente. Perfeito? Não é um acontecimento que se verifica sozinho, então é sempre uma causa dependente. E aí, então, não é disso que estamos falando agora, porque nos interessam as concausas independentes. As concausas independentes são aquelas que por si só, elas podem produzir o resultado naturalístico. Independente é a concausa, que por si só pode produzir o resultado naturalístico, né? Esta concausa independente, essa concausa que por si só pode produzir o resultado naturalístico, no caso concreto ela pode apresentar-se absolutamente independente ou relativamente
independente da conduta do agente. Então veja, vamos tratar das concausas, né? Lembrando que concausa aqui para nós agora, o que nos interessa são as concausas independentes. Concausa independente é aquela que por si só pode produzir o resultado naturalístico. Esta concausa independente, essa concausa que por si só pode produzir o resultado naturalístico, no caso concreto, ela vai poder se apresentar de duas maneiras: absolutamente independente ou relativamente independente em relação a quê? Em relação à conduta do agente criminoso. Essa concausa independente, essa concausa que por si só pode produzir o resultado naturalístico, ela vai poder aparecer, no caso concreto, de maneira absolutamente independente da conduta do agente ou relativamente independente em relação à conduta do agente. Essa concausa absolutamente independente ou relativamente independente em relação à conduta do agente, ela vai acontecer de maneira pré-existente, concomitante ou superveniente. Então nós temos que analisar as causas. Veja só, nós temos que analisar as concausas, né? Absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes, e nós temos que analisar as concausas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. E eu vou explicar cada uma delas, exemplificando tudo. Mas antes disso, eu quero esclarecer, eu quero explicar como é que nós fazemos, qual é a técnica que nós empregamos para detectar se uma determinada conduta ou acontecimento é causa de um resultado naturalístico. Nós temos que ter uma técnica para analisar isso. Qual que é a técnica que nós vamos empregar para verificar se uma determinada conduta, se um determinado acontecimento é causa de um certo resultado? Nós utilizamos aqui uma técnica que se chama processo hipotético de eliminação de Thyrén. Processo hipotético de eliminação de Thyrén. Esse processo hipotético de eliminação foi desenvolvido em 1894 pelo sueco Thyrén. E ele é bastante simples. Ele consiste na eliminação mental de um determinado fato que compõe o histórico do crime. Mentalmente, num exercício de inteligência, eu pego lá uma determinada concausa e eu elimino ela, eu elimino aquele fator, eu quero analisar um fator, eu elimino aquele fator do histórico, mentalmente eu elimino e vejo o que acontece. Se eliminando aquele fator, no meu exercício mental, se eliminando aquele fator, eu percebo que o crime não ocorreria, retirando aquele fator, o crime não ocorreria. Logo, eu percebo que aquele fator é causa do resultado. Se eliminando ele mentalmente, o resultado não ocorreria, então aquele determinado fator que eu estou analisando é causa do resultado, contribuiu para o resultado, colaborou para a produção do resultado. Agora, se eliminando aquele determinado fator, se mentalmente eliminando aquele fator, o resultado teria ocorrido do mesmo jeito, não mudou nada. Então, aquele determinado fator que eu estou analisando não é causa do resultado, não colaborou para o resultado, não é uma concausa. É um processo hipotético mental muito simples de nós utilizarmos, tá certo? Então, dito isso, vamos começar a analisar cada uma das hipóteses que podem ocorrer. Eu vou começar pela concausa pré-existente absolutamente independente. Então vamos lá. Concausa pré-existente absolutamente independente. A concausa absolutamente independente é aquela que por si só e sem qualquer colaboração da conduta do agente, ela produz o resultado naturalístico. Concausa absolutamente independente é aquela que por si só e sem qualquer colaboração da conduta do agente produz o resultado naturalístico. Então, ela produz sozinha. Essa concausa absolutamente independente, ela não se origina da conduta do agente,
ela é absolutamente desvinculada da conduta do agente, da ação ou omissão ilícita praticada pelo agente. Ela é totalmente independente, por isso com causa absolutamente independente. Ela é pré-existente, com causa absolutamente independente. Ela é pré-existente quando ela ocorre antes da conduta do agente. Antes da conduta do agente. Vamos lá. Considere o exemplo do agente que, desejando produzir a morte de um desafeto, ele se dirige até a casa do desafeto, ele vai até a casa do desafeto para matar esse desafeto. E ele observa pela grade da casa e através da janela que o desafeto está sentado no sofá da sala, de costas para a janela, né, virado para o interior da casa. Ele aproveita essa oportunidade, o agente criminoso, ele está com uma arma de fogo, e ele aproveita essa oportunidade em que o seu desafeto está ali exposto, ele está sentado no sofá de costas para a janela, a cabeça dele está bem exposta aqui, a grade está lá, e o agente então aproveita, pega a arma e dispara. E ele atinge exatamente a região posterior da cabeça do seu desafeto. Acontece que no momento em que o disparo atinge a cabeça do desafeto, a vítima, o desafeto, ele está justamente a dar o seu último suspiro, por causa de lhe ter alcançado a morte, em razão da ingestão de uma poderosa dose de veneno que ele tomou por estar absolutamente desiludido com a vida. Então, o desafeto, a vítima, estava absolutamente desiludido com a vida, preparou ali um drinkzinho de veneno e ele tomou aquele veneno e sentou ali no sofá da casa justamente para ficar esperando que a morte o viesse buscar. No exato momento em que a morte chega e que ele dá o último suspiro, o tiro atinge a sua cabeça, a sua nuca. Utilizando o processo hipotético de eliminação de Tiren e eliminando mentalmente o disparo realizado pelo agente, nós podemos perceber que o desafeto, a vítima, iria morrer do mesmo jeito. Iria morrer do mesmo jeito, iria morrer no mesmo momento, porque o que matou ele não foi o disparo, o que matou ele foi o veneno. Apenas que o disparo, por uma coincidência do destino, o atingiu no momento em que ele estava partindo por conta do veneno que ele tinha tomado. Então, se nós eliminarmos mentalmente, com o processo de eliminação de Tiren, esse disparo, o desafeto, a vítima, teria morrido da mesma maneira, da mesma forma, não seria diferente. Logo, a conclusão a que chegamos é que a conduta do agente não foi causa do resultado morte. A conduta do agente não foi causa do resultado morte. O resultado morte foi produzido por uma causa pré-existente, absolutamente independente. Por que é pré-existente? Pré-existente porque já estava lá. É uma causa que aconteceu antes da conduta do agente. Quando o agente disparou e acertou o desafeto, ele já tinha tomado o veneno. Então é uma causa pré-existente, já existia. E ela é absolutamente independente, essa concausa. Por quê? Porque ela não tem relação nenhuma, dependência nenhuma com a conduta do agente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente independente, né? Então, o resultado morte foi produzido por uma causa, por uma concausa pré-existente, absolutamente independente da conduta do agente criminoso. Diante disso, nessa situação, como o resultado não foi produzido pelo agente, né? Como o resultado não foi produzido pelo agente, aplicando lá a teoria da conditio sine qua non, né? Ou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, lembra? Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria se verificado, não teria ocorrido. Então, nós não podemos imputar ao agente, colocar na conta dele esse resultado. O agente não vai responder por nada? Sim, ele vai responder pelos atos praticados. Então veja, ele não vai responder pelo homicídio consumado, porque não foi ele que produziu o resultado morte, mas ele vai responder por tentativa de homicídio, lá na forma do 14.2 do Código Penal, né?
quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele não consumou o crime. A morte aconteceu por outro fator, não foi ele que consumou. Então, o fato do sujeito ter morrido pela ingestão do veneno impediu que o agente criminoso consumasse o delito de homicídio que ele já havia, cuja execução ele já havia iniciado. O agente criminoso iniciou a execução de um crime de homicídio e não conseguiu concluir a execução do crime de homicídio porque a vítima havia ingerido veneno e morreu antes de que o agente conseguisse matá-la. Então é isso. A conduta do agente não foi causa do resultado morte, por isso ele não pode ser responsabilizado por essa conduta, ele vai ser responsabilizado pelos atos praticados e ele vai responder apenas por tentativa de homicídio. Então veja, registre bonitinho aí na sua memória que na concausa pré-existente absolutamente independente, o agente não responde pelo resultado, mas somente pelos atos por ele praticados, né? E isso, evidentemente, porque a sua conduta não foi causa do resultado naturalístico verificado. A segunda hipótese que vamos analisar é a da concausa concomitante absolutamente independente. Vou voltar a repetir, né? Concausa absolutamente independente é aquela que por si só, sem nenhuma colaboração, sem nenhuma dependência da conduta do agente, ela produz o resultado. A concausa absolutamente independente, ela age sozinha, ela não tem nada a ver com a conduta do agente, ela produz sozinha o resultado, tá certo? Ela não se origina, então, da conduta do agente. Essa concausa absolutamente independente, ela é concomitante quando ela ocorre de maneira simultânea, ao mesmo tempo que a conduta do agente, ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui uma concausa absolutamente independente, ela é totalmente divorciada, dissociada, não tem ligação nenhuma com a conduta do agente, e ela acontece ao mesmo tempo que a conduta do agente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Por isso que ela é uma concausa concomitante, que acontece no mesmo instante, no mesmo momento. Vamos imaginar, vou colocar aqui para as senhoras e os senhores um exemplo. Imagine que o agente criminoso, ele está andando por uma rua da cidade, ele está correndo porque está chovendo muito, e aí ele corre e vai se abrigar da chuva, ele entra num botequinho para se abrigar da chuva. Ele entrou num botequinho ali numa esquina para se abrigar da chuva. Não tem quase ninguém na rua porque está chovendo muito. Quando ele dá uma olhada para o outro lado da rua, ele percebe que ali do outro lado da rua, debaixo da marquise de um prédio abandonado, tem ali na esquina do outro lado da rua um prédio antigo, velho, abandonado há muito tempo, ele tem uma marquise. E debaixo da marquise, se abrigando da chuva, está um desafeto aqui do agente criminoso. Um cara que ele está querendo matar, ele está com sede, está com sangue nos olhos. Ele vê o sujeito ali e ele pensa, poxa, é a situação perfeita. Não tem praticamente ninguém na rua, ninguém no boteco, estou eu aqui sozinho. O cara está ali debaixo da marquise do prédio, essa chuva danada, o agente criminoso está armado, é matar e correr, ninguém vai nem ver. E aí ele pega a arma e dispara. Acontece que no exato momento, de maneira concomitante, simultânea, no momento em que ele atira, o prédio que já era muito velho, por conta daquela chuva toda, né, desaba a marquise. No exato momento, veja, a marquise não desaba por causa do disparo, a marquise desaba do prédio porque o prédio é muito velho, porque está abandonado, porque está sem manutenção e porque tem ocorrido chuvas torrenciais e naquele dia choveu muito, acumulou muita água, pesou, desabou a marquise. Apenas que por uma fatalidade, uma situação do destino, uma coincidência do destino, isso acontece no mesmo momento que o agente dispara, Então cai e aí o desafeto morre.
Se nós utilizarmos de novo o processo hipotético de eliminação de Tiren, eliminando o disparo realizado pelo agente, nós perceberemos que o desafeto, a vítima, morreria da mesma maneira, com disparo ou sem disparo, a vítima morreria da mesma maneira, porque o que matou ela foi o desabamento da marquise do prédio, aquele concreto caiu todo em cima dela. Ora, então nós percebemos que a conduta do agente de realizar o disparo de arma de fogo não foi causa eficiente para a produção do resultado. Nós temos aqui de novo, o início, da execução de um crime. O agente iniciou a execução de um crime, mas não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. O sujeito disparou com a intenção de matar, mas ele não conseguiu matar o desafeto porque o desabamento da marquise matou primeiro, Então, o que matou foi o desabamento da marquise. Retirando o disparo, o sujeito teria morrido exatamente da mesma maneira, da mesma forma. Ora, se a situação é essa, nós não podemos imputar o resultado ao agente criminoso. Nós não podemos imputar o resultado ao agente criminoso. Por quê? Porque não foi ele que produziu o resultado. Não foi ele que matou. Ficou comprovado que o que matou foi o desabamento da marquise. Então, está lá no artigo 13, o sujeito não pode ser responsabilizado se não foi ele que produziu o resultado, Nós adotando até aqui de novo a teoria da conditio sine qua non ou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, lembra? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, não é a conduta do agente, porque tirando a conduta do agente, o resultado teria ocorrido da mesma maneira, Então, nesta hipótese, registre de novo na sua memória que nessa hipótese de concausa, concomitante, absolutamente independente, exclui-se a imputação do resultado ao agente e o agente responderá novamente somente pelos atos praticados. Então ele vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Tudo bem? A próxima hipótese que nós vamos considerar é a da concausa superveniente, absolutamente independente. Vou tornar a repetir. A concausa absolutamente independente é aquela que acontece por si só, absolutamente dissociada, sem ligação nenhuma com a conduta do agente criminoso. Essa concausa, ela é superveniente quando ela acontece depois da conduta do agente. Ela acontece depois da conduta do agente, Então, o exemplo que eu vou passar aqui para as senhoras e os senhores é o exemplo de um agente que, desejando produzir a morte de um desafeto, o sujeito quer produzir a morte de um colega da empresa. Ele tem um colega de trabalho, ele quer produzir a morte desse colega de trabalho. Ele aproveita que eles estão num final de semana, numa festa da empresa, ali num clube, e ele tá um calorzão danado, e ele leva um copo de bebida, um copo de suco para esse desafeto, e ele colocou veneno nesse copo de suco. Ele vai lá e oferece o copo de suco com veneno para o seu desafeto. O sujeito recebe o copo, agradece, tá um calorzão danado, e ele pega e vira aquele copo de suco praticamente numa golada só e ingere aquele veneno todo. Esse veneno, ele leva em torno de 15 a 20 minutos para agir. Então é só esperar agora de 15 a 20 minutos e o sujeito vai morrer. Mas acontece que antes que o veneno possa fazer efeito, aparece na festa um outro sujeito absolutamente transtornado que saca de uma arma e desfere disparos contra o sujeito que tomou o suco. Ele surge do nada e fala: você andou saindo com a minha mulher, vai morrer agora, e pá, descarrega a arma em cima do cara e mata o cara. Veja qual é a situação que nós temos aqui. O agente criminoso tinha administrado poderoso veneno para o desafeto, que dali a 15, 20 minutos iria morrer por conta do veneno. Então, ele iniciou a execução de um crime de homicídio. Era só esperar a consumação, o resultado morte.
Mas antes que isso acontecesse, apareceu esse outro sujeito que, com a arma de fogo, matou a vítima. Então, quer dizer, o agente criminoso não conseguiu consumar o crime porque um outro sujeito apareceu e consumou primeiro na frente dele. De novo, eu tenho aqui a regra do artigo 14.2 do Código Penal. Tentativa. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Por que o agente criminoso não conseguiu consumar o crime? Por que o agente criminoso não conseguiu matar? Porque veio outro sujeito e matou na frente. Foi mais rápido, matou primeiro. Então veja, temos aqui uma causa absolutamente independente, porque esse outro sujeito, ninguém sabia dele, não tem nada a ver com a conduta da gente, não tinha nada combinado, é um terceiro que apareceu lá transtornado, não tem nada a ver. Então é uma concausa absolutamente independente, que por si só produziu o resultado, E é uma concausa superveniente, porque aconteceu depois. Porque quando esse sujeito chegou lá para atirar, a vítima já tinha tomado suco. Então temos aqui uma concausa superveniente, aconteceu depois, absolutamente independente. Absolutamente independente. Então, registre de novo na sua memória que na concausa superveniente absolutamente independente, o agente não responde pelo resultado. Afasta-se a imputação do resultado e o agente vai responder somente pelos atos por ele praticados, ou seja, ele vai responder pela tentativa. Ora, se você observar bem, nós temos aqui uma constante. Nós analisamos as causas pré-existentes absolutamente independentes, as causas concomitantes absolutamente independentes e as causas supervenientes absolutamente independentes. E em todas elas, a imputação do resultado foi afastada e o sujeito só respondeu pelos atos praticados. Então existe aqui uma regra, uma constante. Nas concausas absolutamente independentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, nós sempre vamos afastar a imputação do resultado e o agente vai responder apenas e tão somente pelos atos praticados. Pronto, essa é uma constante. Isso acontece nas concausas absolutamente independentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Tudo bem? Bom, mas não acabou. Não acabou porque nós temos que analisar agora as concausas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Vamos então a elas. Começo explicando que a concausa relativamente independente, veja que nós mudamos, não é mais absolutamente independente. Nas concausas relativamente independentes, muito embora ela possua por si só idoneidade para produzir o resultado, então nós estamos lidando com uma causa que pode sozinha produzir o resultado, Ela pode sozinha produzir o resultado, mas no caso concreto, ela se origina da conduta do agente. Então, a concausa relativamente independente é uma causa que ela tem capacidade, ela tem idoneidade moral para produzir o resultado sozinha, ela tem. Mas no caso concreto, ela acaba recebendo a colaboração da conduta do agente para produzir esse resultado. Elas vão atuar juntas. Por isso que ela se chama concausa relativamente independente. Ela poderia produzir o resultado sozinha? Poderia. Mas naquele caso concreto ela produziu? Não. Por quê? Porque ela agiu em colaboração, associada, ligada à conduta do agente. Então você já perceba que está muito diferente das concausas absolutamente independentes que nós acabamos de estudar, que não tem ligação nenhuma com a conduta do agente. Vamos começar então com a concausa pré-existente relativamente independente. Imagine o seguinte, imagine que o sujeito deseja produzir a morte de um desafeto. E ele resolve então produzir a morte do desafeto
na facada, na peixeirada. Ele pega uma faca e fura o desafeto. Imagine que esse sujeito chegou correndo pelas costas, ele cravou uma facada nas costas do sujeito e saiu correndo. Veja, a facada não atingiu uma região mortal. Numa pessoa comum, o que ia acontecer? O sujeito está ferido, ele seria socorrido, não atingiu região mortal, então ele não vai morrer. Atingiu vasos sanguíneos, mas não atingiu nenhuma artéria de grosso calibre, então a pessoa não iria morrer. Iria ser socorrida e o agente criminoso iria responder apenas por tentativa. Tudo bem? Agora, vamos imaginar que essa vítima fosse hemofílico. Vamos imaginar que ele fosse hemofílico. E aí o agente criminoso veio, o mesmo exemplo, cravou uma facada nas costas e saiu correndo. Essa facada não atingiu nenhuma região vital, não atingiu nenhuma artéria de grosso calibre, embora tenha atingido vasos sanguíneos. Acontece que se a pessoa fosse normal, não morreria. Mas como aquele indivíduo é hemofílico, essa facada produziu uma violenta hemorragia que não foi possível estancar e a vítima morreu. Agora vamos de novo aplicar o processo hipotético de eliminação de Tirrene. Se nós eliminarmos aqui nessa situação, né, se nós eliminarmos aqui nessa situação a hemofilia, o sujeito teria morrido? Se nós retirarmos aqui a hemofilia, o sujeito teria morrido? E a resposta é não. Porque uma pessoa normal, em condições normais, não teria morrido com aquela facada. Se nós retirarmos a facada, o sujeito teria morrido? Não. Então, se eu retiro a facada ou se eu retiro a hemofilia, tanto em uma situação como outra, o resultado morte não teria ocorrido. Se eu eliminar a facada, a pessoa teria continuado viva com a hemofilia dela. A hemofilia poderia até matar, mas num outro momento, não naquele momento, não naquele dia, não naquela hora, não naquelas circunstâncias. Se eu retiro a hemofilia, né, mesmo com a facada, teria morrido? Não, porque teria recebido a facada, mas não era hemofílico, a facada não foi numa região mortal, teria sido socorrido e tudo seria só tentativa. O que produziu a morte, então? A facada com a hemofilia. Tanto o golpe de faca quanto a condição pré-existente da hemofilia são causas do resultado morte, do resultado naturalístico ou material morte. A facada agiu junto com a hemofilia pré-existente e ambas juntas é que produziram o evento morte. Nós temos aqui, então, uma concausa pré-existente, que é a hemofilia, já estava lá, que agiu aliada com a conduta do agente. Por isso nós temos uma concausa pré-existente relativamente independente. Ora, nesse exemplo, a conduta do agente prestou colaboração para a produção do resultado. O resultado aconteceu por conta da conduta do agente. Então aqui não se exclui a imputação e o agente vai responder pelo evento morte. Ele vai responder pelo evento morte. Perfeito? Registre na sua cabeça, então, que a concausa pré-existente relativamente independente não afasta a imputação e o agente responde pelo resultado morte. A próxima hipótese que nós vamos considerar é a concausa concomitante relativamente independente. Volto a lembrar, senhoras e senhores, que a concausa relativamente independente é aquela que ela tem aptidão para produzir sozinha o resultado, mas no caso concreto, ela aparece associada à conduta do agente. Então, vou aqui citar o seguinte exemplo. Imagine que dois sujeitos estão se desentenderam, brigaram gravemente. Um desses sujeitos, o agente criminoso, ele é extremamente violento, ele costuma andar armado, todo mundo sabe disso, ele é violento, ele anda armado, ele já respondeu por outros crimes, e ele jurou para o desafeto: a próxima vez
que eu te encontrar na minha frente, eu vou te matar. Você suma, porque eu juro, a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te matar. De repente, num belo dia, os dois se encontram próximo a uma movimentada avenida da cidade. Os dois dão de cara um com o outro. No que eles dão de cara um com o outro, o agente criminoso saca da sua arma para atirar e o desafeto parte em desabalada carreira para o outro lado igual um doido correndo para tentar salvar. O agente criminoso vem aqui atirando e o sujeito corre igual um doido, corre. E aí ele se joga numa avenida muito movimentada, Naquele exato instante em que ele se joga na avenida movimentada, ele recebe um tiro aqui por trás no ombro do agente criminoso, ele tropeça e a hora que ele gira assim, vem um caminhão e pá, passa por cima dele. Pronto. Morreu. Vamos analisar essa situação toda. Se hipoteticamente nós retirarmos o caminhão, o atropelamento pelo caminhão, o sujeito teria morrido? Não. Por quê? Porque ele estava correndo e o tiro que ele acertou foi no ombro. Aquele tiro não o mataria. Pode até ser que depois o agente criminoso conseguisse alcançar ele para matar, mas não foi isso que aconteceu. Aquele tiro não o mataria, só acertou um tiro no ombro. Só serviu para desequilibrar, ele não morreria daquele disparo. Então, se nós tirarmos o caminhão, não teria morrido. Se nós retirarmos o disparo, se nós retirarmos o encontro, se nós retirarmos dali o agente criminoso, o sujeito teria morrido? Também não, porque ele não ia sair correndo, ele não ia atravessar a avenida movimentada sem cuidado, ele não ia estar naquele desespero todo, então ele não ia se jogar na frente do caminhão. Então, quer dizer, se eu tiro o caminhão, se eu tiro a conduta do agente, não teria resultado. O que é que produziu o resultado, então? A conduta do agente com o caminhão. Os dois são causa do resultado. Se eu utilizar aqui o processo hipotético de eliminação de Tirren e tirar um ou tirar outro, não vai ter resultado. Então, tanto a conduta do agente quanto o atropelamento pelo caminhão são causas do resultado, colaboraram, agiram juntas e aconteceram ao mesmo momento, concomitantemente, simultaneamente. Então, o caminhão é uma concausa, né, concomitante, e ela é relativamente independente. Porque naquele momento ela produziu a morte agindo juntamente com a conduta do agente. Agiram juntas. Nesse exemplo, as senhoras e os senhores, registrem, por favor, na memória, de que nessa situação não se exclui a imputação do resultado. Nessa situação, não se exclui a imputação do resultado. E o agente criminoso, então, vai responder pelo resultado. Veja, nós já analisamos a concausa pré-existente relativamente independente e a concausa concomitante relativamente independente. E em nenhuma das duas se excluiu a imputação. Nas duas situações, o agente está respondendo pelo resultado. Tudo bem? Vamos então para a nossa última hipótese, que é a da concausa relativamente independente superveniente. Vamos de novo lembrar aqui que a concausa relativamente independente é aquela que por si só ela tem aptidão para produzir o resultado, mas ela não produz naquele caso concreto sozinho, porque ela age em conjunto com a conduta do agente. Eu vou dar aqui agora um exemplo. Imagine então que o sujeito está andando pela rua quando ele encontra um desafeto. O agente criminoso está andando pela rua quando ele encontra o desafeto. Ele quer matar o desafeto, ele saca de uma arma e faz um disparo contra o desafeto. Ele acaba atingindo o desafeto apenas na perna. O desafeto, o tiro pega só na coxa, né? A pessoa cai no chão, começa a sangrar. Quando ele vai para dar mais disparo, chega um monte de gente, ele corre, ele não consegue terminar ali o serviço. Mas aquela pessoa está sangrando muito, ela é socorrida para o hospital.
no hospital, perfurou uma artéria, essa pessoa é colocada no centro cirúrgico de emergência e fazem lá uma cirurgia e os médicos conseguem, com dificuldade, mas conseguem estancar o ferimento. A pessoa não vai morrer, vai para o CTI, vai para a UTI, vai para a recuperação intensiva. Acontece que ela acaba contraindo uma infecção por uma poderosa bactéria hospitalar e 2 dias depois ela acaba morrendo, né? 2 dias depois ela acaba morrendo. Então veja, a pessoa recebeu o disparo, teve uma grave hemorragia, foi para o hospital, cirurgia de emergência, estancou a hemorragia, não foi a hemorragia que matou, mas contraiu uma infecção por uma poderosa bactéria e acabou morrendo 2 dias depois. Utilizando o processo hipotético de eliminação de Tyrrell, se eu retirar o disparo, a pessoa teria morrido? Não, porque não ia ter hemorragia, não precisava ser socorrida, não precisava ir para o hospital, não seria contaminada pela bactéria, não morreria. Se eu retirar mentalmente a infecção pela bactéria, a pessoa morreria? Não. Recebeu o disparo, foi para o hospital, estancaram a hemorragia, ela não haveria de morrer. Então o sujeito ia ser responsabilizado só por uma tentativa. Veja, tanto se eu retirar a conduta do agente, quanto se eu retirar a infecção por bactéria hospitalar, em nenhuma das situações, retirando uma coisa ou retirando a outra, o resultado morte não teria ocorrido. Se eu retiro o disparo, não teria resultado morte. Se eu retiro a infecção por bactéria hospitalar, não teria resultado morte. Então veja, tanto o disparo quanto a infecção são causas desse resultado. São causas, né? Nós estamos aqui utilizando de novo a teoria da conditio sine qua non, né? São causas porque colaboraram para a produção do resultado. Então veja, neste caso nós temos uma concausa superveniente, nós temos aqui uma concausa superveniente porque ela aconteceu depois. O disparo veio primeiro, a infecção por bactéria hospitalar veio depois. Nós temos uma concausa superveniente, relativamente independente, porque ela agiu junto com a conduta do agente. Então aqui também não se exclui a imputação e o agente criminoso, ele vai responder pelo resultado morte. Essa é a regra. Mas aqui existe uma exceção. Lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º, nós temos uma exceção. Ela diz assim: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. Vou dar um exemplo. Imagine que o agente criminoso está andando pela rua, quando ele dá de cara com um desafeto, ele saca a sua arma, realiza um disparo para tentar matar o desafeto, atinge a coxa do desafeto. Pessoas aparecem, o agente criminoso tem que correr, ele não consegue terminar. Mas ele atingiu a coxa, atingiu uma artéria, a pessoa está se esvaindo em sangue, ela é socorrida, vai para o hospital, cirurgia de emergência, os médicos conseguem estancar o sangramento, ponto, não vai mais correr. Ela vai para o CTI, ela vai para a UTI e lá ela vai permanecer. Agora, ela vai ficar boa. Mas acontece que no dia seguinte o hospital é vítima de um ataque terrorista e os criminosos querem matar um outro criminoso que está lá no hospital e a maneira que eles entendem de fazer isso é explodir no hospital. Eles colocam uma bomba no hospital, explode e mata também essa vítima que estava lá no CTI. Ele acaba morrendo na explosão também. Veja, se nós eliminarmos mentalmente tanto a conduta quanto a explosão, a conduta do agente criminoso quanto a explosão, a vítima não morreria, é de fato. Mas acontece que esta explosão é uma coisa absolutamente distante daquilo que se pode normalmente admitir. Veja, o fato de alguém precisar ir ao hospital, fazer um procedimento qualquer, principalmente um procedimento de urgência, emergência, e acabar contraindo uma infecção hospitalar,
Não é algo que deva ocorrer, mas é algo perfeitamente possível de ocorrer. E justamente porque é algo perfeitamente possível de ocorrer, os hospitais pelo mundo afora investem em técnicas, em equipamentos, em materiais, em protocolos de segurança e desinfecção para evitar que isso aconteça, justamente porque é algo perfeitamente possível de acontecer. Se não forem tomadas intensas cautelas, isso vai acontecer. Então, está numa linha de desdobramento normal dos acontecimentos. Agora, a circunstância de alguém ser socorrido a um hospital, está lá em recuperação, e o hospital ser vítima de um ataque terrorista, de uma explosão por criminosos, né? Que querem matar uma outra pessoa que está lá dentro, e você acabar morrendo junto, isso não está numa linha de desdobramento normal, aceitável, imaginável, tolerável, não é algo que pode acontecer. Nessas circunstâncias, então, entendeu o legislador que quando o acontecimento posterior, quando o acontecimento, a concausa superveniente, ela foge totalmente de uma linha razoável de desdobramentos, nós não podemos imputar essa responsabilidade ao agente criminoso, esse resultado ao agente criminoso. Veja, quando o agente criminoso deu o tiro, a pessoa foi para o hospital, lá ela foi socorrida, mas acabou pegando uma bactéria e morreu, nós podemos imputar esse resultado morte ao agente criminoso, porque isso está numa linha de desdobramento normal do que pode realmente acontecer. Então, ele acaba respondendo, porque foi ele que colocou a pessoa no hospital, aconteceu algo que poderia realmente acontecer, está na esfera de previsibilidade, é culpa dele, ele vai responder pelo resultado. Agora, o fato de alguém ser morto numa explosão provocada por outra pessoa no hospital não está numa linha de desdobramento normal. Não existe a menor possibilidade de se prever, de se imaginar, de se considerar isso. Então seria injusto colocar esse resultado morte na conta do agente criminoso, imputar ele. O agente criminoso vai então responder aqui, ele vai responder aqui apenas pelo seu proceder, ele vai responder apenas pela tentativa. Essa é a regra que nós encontramos lá no artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência, então, veio depois, de causa relativamente independente, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Essa expressão por si só significa isso, algo anormal, algo absolutamente fora do comum, algo irrazoável, inimaginável. Isso é que é o sentido da expressão por si só, tá bom? Então, vamos só lembrar. Nas causas nas concausas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes, afasta-se a imputação e o sujeito responde apenas pelos atos praticados. Nas concausas relativamente independentes, pré-existentes e concomitantes, não se afasta a imputação e o agente criminoso vai responder pelo resultado. Na concausa superveniente relativamente independente, como regra, não se exclui a imputação e o agente responde pelo resultado, a menos que, na forma do artigo 13, parágrafo 1º, seja uma causa superveniente que por si só produz resultado, ou seja uma causa superveniente que foge absolutamente do comum, daquilo que se considera possível e admissível. Nesse caso, exclui-se a imputabilidade e o agente responderá só pelos atos praticados. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Esse vídeo era para tentar explicar e ajudar as senhoras e os senhores a entenderem as concausas. Eu espero que tenhamos conseguido atingir esse objetivo, que o vídeo tenha sido útil e esclarecedor de alguma maneira. Se você gostou, dá o like aí para ajudar o canal, compartilha, divulga, né? Incentiva a gente a continuar esse trabalho, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, manda aí a sua mensagem também. Eu vou procurar te atender o mais rápido possível, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado por você ter assistido o vídeo, ter participado, ter chegado até aqui, tá bom? Muito bom estudo e beijo no seu coração.